Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, e diga-se passagem, um Almoçando com a Notícia prometido. E aquilo que se promete aqui, não tem jeito, porque a gente está prometendo para quem faz o sucesso ou o fracasso desse programa, que são exatamente as pessoas que estão do outro lado. Você que diz, o cara prometeu e não cumpriu, o cara disse que ia fazer não sei o que e não fez. Aquilo que a gente promete, a gente cumpre. Vocês estão lembrados que nós fizemos uma entrevista no Bate-Papo e também no Almoçando, rapidamente, não foi? Foi. Tivemos no Almoçando com o veterinário cientista, professor da UFAL, Maurício Aquino. Para ser mais preciso, Maurício Carneiro Aquino. Certo? Agradeço pelo professor, mas não sou aluno, hein? Pronto. E tá certo, tudo bem, mas vai chegar lá. E ele defende uma tese. E a tese que ele defende foi, inclusive, a dissertação dele. Ela envolve o chamado cogumelo, o chamado caramujo. Ela envolve uma iguaria que na Europa e na Ásia, o nome é esse. É uma iguaria. É um prato caríssimo, que nós chamamos de escargot. Eu já tive a oportunidade de comê-lo como ele for, ou seja, com todas as ferramentas necessárias para tirá-lo de dentro daquela concha. Tem gente que quando vai tirar o caramujo voa. É outra história. Então, não tem nada de extraordinário. Agora, o que é que existe? E onde é que entra a tese do nosso amigo? O caramujo que é consumido para o escargot nos grandes restaurantes, ele é o europeu, criado, cultivado, etc. Acontece que existe um outro caramujo chamado, ou outro caracol, chamado caracol africano, que é um caracol que tem aqui à vontade, por exemplo, no Brasil. Chega a se usar o nome praga. Ele não tem sexo, só existe o macho, o próprio macho é que se reproduz, então a reprodução é uma reprodução tranquila. Qual foi o fato que me levou a discutir esse assunto e a convidar o Maurício para que se fizesse um Almoçando com a Notícia em função disso? Foi o fato de eu ter sido informado de que numa região pobre e com as regiões pobres que nós temos por aí afora, principalmente com crianças ainda passando fome, não é, presidente Dilma? Aí eu me recuso, eu falei presidente Dilma, é porque eu continuo me recusando a chamá-la de presidenta. Eu me recuso. Não adianta, porque para mim, está fora do português, ela é presidente Dilma para mim. Mas não é presidente Dilma que quer acabar com a miséria nesse país. Para acabar com a miséria nesse país, nós temos que dar todas as fontes de recursos para ajudar essa miséria a acabar. Aí eu recebo a informação de que o caracol africano, o caramujo do caracol africano, ele tem de 18% a 22% de proteína. E que ele não faz mal nenhum, porque uma vez fervido, uma vez passado por tudo, todo e qualquer tipo de doença que ele pudesse transmitir, porque vive no solo, estaria acabada. Isso a gente vai. Eu estou fazendo esse preâmbulo maior para vocês entenderem o que vai acontecer nessa mesa hoje. Então nós convidamos o Maurício Aquino, que é médico veterinário, está aqui do meu lado esquerdo, o Ricardo César, que é diretor técnico do IMA, Instituto de Meio Ambiente. Nós chamamos o João Tude, que é professor da UFAL, doutorando em administração e por aí vai. Nós convidamos a Luane Macário, que você já conhece, que é professora da Faculdade Fama da disciplina Bioética e doutorando em Ciências Sociais e Jurídicas. E convidamos o secretário de Agricultura, José Marinho, que está no interior, numa época como essa, distribuindo semente. Fique por lá, o pessoal está precisando de semente. Mas veio muito bem representado, nós já conhecemos ele, com o meu amigo Carlos Henrique Soares, que é o secretário adjunto da Agricultura. Estamos aqui para discutir o assunto caracol africano. Para completar essa mesa de almoço, e o que vai acontecer, eu não sei, eu conversei com o nosso parceiro Buffet Isabel Pinheiro e com o seu chefe Júlio César, que, em conjunto com o Maurício Aquino, resolveram fazer do nosso almoço de hoje a principal iguaria ou a única, o caracol africano. Então nós vamos ter uma entrada com o caracol africano, vai comer quem quiser não come, mas vai emitir as suas opiniões, e uma muqueca
de caracol africano. Quem já comeu ali atrás nos bastidores e provou, não faz parte dessa mesa, disse que se assemelha muito a duas coisas. Eu acho duas coisas assim. Quem deu essa opinião, eu não sei bem como é que está o paladar dele, porque ele deu duas opiniões assim, extremamente contrárias. Mas eu vou dar porque de repente até estimula as pessoas. Uma disse assim, é o maçunim, parece o maçunim. O outro disse assim, parece língua. Completamente diferente, né? Não é? Bom, o fato é o seguinte, vamos discutir, e ele está começando a botar a entrada nos nossos pratos, o caracol africano. Maurício Aquino, como vai você? Muito bem, Geraldo, e muito feliz por estar aqui nessa degustação e nesse debate importantíssimo, promessa cumprida. Realmente. Muito bem. Então, eu quero que agora você reitere as minhas palavras iniciais, me corrija e diga exatamente qual é o seu sentimento em relação a esse assunto. O que é que você pretende? O que é que você quer? É uma pergunta que foi feita aqui nos bastidores antes. O que você pretende? Veja bem, Geraldo, eu sou ambientalista desde os meus 17 anos, quando eu fundei no Rio de Janeiro uma ONG que saía de lá e levava um trabalho voluntário para o interior de Sergipe. Eu nunca gostei de desperdício e acho hoje que taxar o caracol africano como não comestível, como transmissor de doenças gravíssimas, eu posso etc, pedir um close etc. antes de você continuar? Pode pedir. Não tenho a menor ideia do gosto. Não tenho. Não provei antes, não fiz parte do experimento. Então eu quero um close aqui comigo, porque eu vou provar o primeiro pedacinho da entrada. Estava absolutamente certo quem falou que era gostoso. E veja bem, é um caracol africano acelvajado, coletado no campus da UFAL, SESMAC do francês e em Barra de São Miguel. Tá? Já uma vez que é proibido criar esse animal em cativeiro. E é justamente o que eu estou propondo ao longo desses 2 anos de pesquisa. É utilizar essa praga que hoje causa grande impacto e preocupação à população como um alimento saudável, rico em proteína, para combater a fome daquele que não tem carne na sua mesa. É essa a minha proposta. O que foi colocado aqui foi um escargot bourguignon como entrada. Isso. Então parabéns ao Júlio César, que infelizmente está com uma passagem de uma pedra de cálculo, ele teve que ir para o hospital nesse momento, o chefe. Eu acho que ele fugiu. Eu acho que ele se mandou com medo de que o pessoal não vai gostar da minha comida, eu vou me mandar. Mas isso é uma brincadeira que todo mundo sabe que eu faço mesmo, não é bem isso. Vamos continuar então, Maurício. É o melhor escargot que eu já comi, viu? Os meus não chegam nem perto e eu já achava o bicho gostoso. Muito bem, então vamos lá. Então, ao longo dessa pesquisa de dissertação que eu fiz, eu comecei a ver que existe muito preconceito em relação a esse animal, porque a maioria dos trabalhos científicos, quando você lê, você tem uma primeira impressão, você tende a achar que o bicho é problemático, que o bicho causa problema, que o bicho transmite doenças, etc, etc. Mas quando você começa a ler nas entrelinhas, você percebe que nunca houve um caso de doença no Brasil, muito menos de óbito. Então você não entende o porquê que esse animal realmente não é aproveitado. Olha, não é nada não, gente, é porque ficou o negocinho preso. Suspeito isso. Suspeito. Eu queria te perguntar o seguinte, você diz e afirma que nunca houve um caso de óbito no Brasil, ninguém sabe. Eu te pergunto, mas também é um alimento que não é um alimento comestível em massa aqui. Então, claro, ninguém sabe nada a respeito dele ainda. Quem vai dizer é você. Talvez esse não seja um índice aceitável. Nunca houve, mas quem come? Olha, veja bem, carne de porco no Brasil Seremos hoje... nós dos cobaias? Não. Quando se diz que no Brasil não há o hábito de se comer caracóis, isso, entre aspas, é uma inverdade. Certo. Aqui em Alagoas mesmo, tá? Especialmente em comunidades ribeirinhas ao longo do São Francisco, tá? Muitas pessoas há centenas de anos já comem muqueca de... Aí é caramujo. Caramujo é pomácea, que é o conhecido aqui na região com o nome de aruá. Certo. Já é um prato típico. Tá? Evidentemente, quem come são os pescadores. O aruá é um caramujo? É um caramujo porque ele vive em água doce. Eu não sabia. E você pode coletar o animal o ano inteiro nos rios, em lagoas e etc. Então muita gente já usa esse alimento como importante para a sua sobrevivência.
Tá? Agora, qual é a sua tese? Porque é a partir da sua tese nós vamos começar a dar palavra aos outros. Qual é a sua tese? Ela é exclusivamente, ela é em cima da questão da proteína que é contida nesse alimento, ou ela vai mais além, como você falou, a respeito de cura de determinadas doenças? Eu sempre fui simpatizante do caracol africano, né? E uma das maneiras de você melhorar um pouco essa imagem, né, que ele tem no país é falar das suas qualidades. E por isso eu tenho me dedicado nesses últimos 2 anos à pesquisa das propriedades farmacológicas do muco do caracol africano, da famosa baba do caracol africano, que já se mostrou eficiente para acelerar o processo de cicatrização de pele. Tá certo? De pele. Em virtude disso, né, eu pensei em utilizar ele para cicatrização de outras estruturas, né? E nesse trabalho ainda que ainda não está concluído, que a gente não pode comentar muito, se mostrou realmente altamente eficiente e igual ao melhor produto hoje existente no mercado. Para a pele? Não, para outros órgãos, tá? Ok, esse que você não pode comentar. Porque ainda não finalizamos. Exatamente. Então, além de cicatrização de pele, ele se presta para cicatrização de outros órgãos com eficiência. E hoje no Chile, inclusive, já se tem patente registrada, se usa creme de baba de caracol para rejuvenescimento de pele. Então ele tem uma série de utilidades, desde a Idade Média, quando os monges utilizavam o caracol Aedes aspersa, inclusive para a confecção de xaropes, tá? Para acalmar a tosse das pessoas. Qual é o porquê da aversão ao animalzinho? Bom, resumindo tudo, eu só posso chegar a uma conclusão: preconceito. Por quê? Porque aquilo que é largado no chão, aquilo que você encontra à vontade, normalmente não é o aceitável. Você já ouviu falar daquela história que tudo que é de graça não presta? Eu acho que é por aí. Uma vez que você tem o caracol na natureza, à vontade e em condições de ser utilizado de forma imediata, não presta, porque alguma coisa deve ter acontecido para ele estar lá. Exatamente. É praga. Eu não gosto da palavra, até não gosto quando você usa, se me permite. Porque quando a gente, num programa como esse, utiliza a palavra praga, a gente está dizendo é coisa ruim. Coisa ruim. Normalmente se associa a isso. Não é? Mas como nós estamos aqui, num almoço sério, com gente séria, comendo do caramujo, eu já disse que é gostoso mesmo. E eu tenho a impressão de que gostoso mesmo vai ser na muqueca, que vai ser o prato principal, não tenho dúvida quanto a isso. Então vamos lá. Meu caro Carlos Henrique, que é o nosso Carlos Henrique Soares, que é o nosso secretário adjunto de Agricultura. Se o Marinho estivesse aqui, já estava botando a boca pelo trombone, falando pelos cotovelos, dizendo o diabo, peraí, quem vai falar sou eu, e por aí vai. Ô, grande figura, dá um abraço. Eu vi, mas ele mandou o recado. Mandou ele dar um abraço, trazer ele um abraço dele. Ele não pôde estar aqui por estar cumprindo agendas da distribuição de sementes no interior do estado, hoje especificamente em Bateguara, né, com essas chuvas que vem revigorando aí o nosso estado, a gente precisa andar para que a produção retorne. E me pediu para ele fazer um lembrete, não uma cobrança, mas um lembrete daquela sugestão nossa do Almoçando com a Notícia, com pratos com os nossos produtos regionais. Você não sabe quando é, não? Assim que você marcar. Semana que vem. Ótimo. Então tá marcado. Muito simples, facílimo de fazer. A gente depois senta para combinar os detalhes. Beleza. Ok? Bom, eu quero saber o seguinte: você foi tomado de surpresa com esse assunto, não foi? Sim. Muito bem. Hoje sim. Bom. Mas é um assunto que vem tomando as nossas páginas de estudos há algum tempo, pela simples fato que está acontecendo no mundo uma revolução gastronômica com a questão da proteína animal, que é a proteína de maior biodisponibilidade para digestão. Ok. Não só com o caramujo, mas com insetos, outras classes animais que vêm sendo utilizadas como fonte de proteína na alimentação humana, né? Na África, na Ásia e locais onde tem uma superpopulação, carência de alimentos. Então vem se investindo muito recurso governamental e principalmente empresas privadas para a produção desse tipo de alimentos. Muito bom você ter tocado nesse assunto, sabe, Carlos Henrique? Porque eu ia dizer exatamente isso. Se for aquela rejeição, aquela famosa rejeição, meu Deus do céu, é a saúva,
são gafanhotos, aqueles insetos todos que são mostrados nas feiras públicas de alguns países asiáticos e por aí vai. E no entanto não tem ninguém morrendo com isso não, muito pelo contrário. Eu recentemente vi um estudo da larva do tenébrio, né, que é um inseto muito comumente usado para alimentação humana, inclusive, utilizando a farinha da larva do tenébrio como enriquecimento de macarrão. Olha que beleza. Ou seja, você quebra um pouco a questão do visual, que é o que muita gente tem preconceito, né, da parte visual da coisa, e acaba introduzindo aquela proteína na alimentação comum da população de uma forma mais apresentável. Acrescenta a proteína a um carboidrato. Exatamente. Que é tão consumido, não é verdade? Muito bem. Então, a Secretaria de Agricultura do Estado seria capaz de olhar para essa nova possibilidade chamada caracol africano? A gente tem algumas entraves que, iniciando-se um processo desse, a gente precisa verificar. Como o Dr. Maurício mesmo falou, hoje é proibida a criação do caramujo africano. Vamos deixar isso claro porque faz parte da nossa discussão. Quem proíbe a criação? A criação é o IBAMA e a sua comercialização. Agora, por quê? Eu não sei se a comercialização em si na lei ela é proibida. Criação e comercialização. Mas eu acho que é pelo status de praga, né? Você não gosta da palavra, mas aqui a gente vai usar, porque depende do ponto de vista, pelo status de praga que o animal tem hoje, para que isso não venha a se tornar um desastre ecológico, né? Diante de proporções aí de criadores que venham se a iniciar, reproduzir um animal como esse em escalas muito grandes, porque é um animal de fácil reprodução, e acabar isso indo para o ambiente natural e fazendo Mas o ambiente natural ele já está, segundo as informações do Maurício, ele está no ambiente natural, não é, Maurício? Sim, ele já em todos os estados do Brasil hoje já é